Olá, meus queridos e minhas queridas. Paz e bem, bem-vindo, bem-vinda. Você está no canal Manual da Vida. Muito prazer, eu sou a Patrícia Link, sou psicóloga e também terapeuta integrativa de alinhamento energético. Vamos inverter a ordem dos vídeos. Vamos começar primeiro com um bate-papo, gotinhas de consciência, e depois eu vou para a leitura da Bíblia, certo? Hoje eu quero trazer um pouquinho de reflexão sobre as leis sistêmicas na construção da nossa vida. Quando a gente começa a entender um pouquinho sobre as leis sistêmicas de Bert Hellinger, nós vamos ter um entendimento e mais consciência de como a vida funciona, como o jogo da vida funciona. E tudo se baseia na expansão da consciência, né? Eu percebo que toda a teoria, não só de Bert Hellinger, né, as leituras da Bíblia, as leituras de outros livros, como a gente traz em terapias, na contoterapia, o objetivo é o mesmo, né? A expansão da consciência, a elevação da nossa frequência, a gente conseguir limpar e eliminar o mais rápido possível as nossas crenças limitantes, para a gente estar subindo de consciência, elevando as nossas frequências. E uma forma da gente criar uma vida mais abundante, mais próspera, mais saudável, eu poderia dizer, é uma vida feliz, Patrícia. Sim, só que isso é muito raso, né? Muitas vezes a gente vai se parar para pensar, mas isso aqui não tá me fazendo feliz. Só que a vida adulta, ela nem sempre vai trazer felicidade. E aí que tá a virada de chave. Porque a teoria de Bert Hellinger, ela nos traz uma consciência muito grande de que as crianças, sim, as crianças são felizes. Agora os adultos que realmente fazem o que precisa ser feito, vão construir uma vida interessante. Olha só a diferença. Não significa que você vai ser feliz. Nossa, quanta felicidade experienciando isso todos os dias. Não. A vida construída de uma maneira interessante vai ser baseada numa construção de hábitos diários, tanto pessoais como profissionais, que vão suprir as tuas necessidades. Então, é feito todo um trabalho terapêutico, né, para se descobrir quais são as tuas necessidades básicas que você precisa se atender para se sentir nutrido, feliz, saciado, e também nas tuas relações, na tua profissão. E essa construção, né, dos hábitos da vida abundante, né, próspera e feliz, né, também feliz, né, mas o objetivo real não é esse, é uma vida interessante, né? Tudo isso é baseado então nessas necessidades. É como uma delas é beber água, né? Muitas vezes as pessoas esquecem até de beber água, né? Quem nunca? Vou beber mais. Então, a gente vai se policiando e aprendendo. O que eu quero trazer hoje sobre essa construção de mentalidade e de vida interessante é um ponto-chave que eu venho trabalhando, inclusive, com algumas pacientes, clientes, né? Não é fácil, né? Eu mesma posso trazer esse exemplo da minha vida. A construção de um hábito, ela é demorada. O nosso cérebro, ele é sem vergonha. Não gosta de gastar energia. Então, tudo que a gente pudesse boicotar, não fazer,
procrastinar, a gente vai dar um jeito de dar uma burladinha. Então a gente precisa ter disciplina. E não é todo mundo que nasceu com exemplos de disciplina em casa. Eu, graças a Deus, consegui receber isso na minha casa, né? Então, para mim, adquirir alguns hábitos já foi mais fácil, porque eu recebi isso desde a infância. Então, você precisa ter paciência para construir hábitos. Demora, às vezes, anos. Um dos meus primeiros hábitos, quando eu comecei essa caminhada, essa jornada de expansão da consciência e de desenvolvimento pessoal, era tentar acordar às 4 horas da manhã para praticar leitura e oração. Ter um tempo de qualidade e de silêncio antes de desenvolver as atividades do meu dia a dia como psicóloga. Era fácil? Não, não era fácil. E muito antes de eu entrar em grupos de mentoria onde as pessoas já faziam isso. Ou seja, aonde eu quero chegar com esse papo contigo? Você já tem traços da tribo que você quer andar, antes de você encontrar a sua tribo. Então, não se perca no caminho, tentando se adaptar a tribos, né, a lugares, a talvez até ideias forçadas de mentorias, né, de mentores, que não condizem com os teus valores, com aquilo que você gostaria de desenvolver na sua vida. Muito do que você vai desenvolver como hábito talvez não seja o que todo mundo está fazendo, mas sim hábitos, né, que vão suprir as tuas necessidades, né? E só assim a gente experimenta e experiencia, né, a sensação de paz, de felicidade, de completude na nossa vida. A gente se sente preenchido. E isso é muito importante no nosso processo de desenvolvimento pessoal, né, na nossa caminhada psicoterapêutica. Por quê? Porque quando eu não correspondo àquilo que internamente eu quero, que eu preciso, eu começo a ter revoltas, eu começo a entrar em embates e brigas com as pessoas. E muitas vezes não se sabe nem por quê, porque ainda não tem esse conhecimento, esse autoconhecimento das suas necessidades internas e nas relações, né? E nunca nós vamos agir pensando só em nós, né? As relações também são baseadas em necessidades, né? Ninguém fica numa relação se não tem as suas necessidades básicas atendidas, aquilo que é importante para aquela pessoa, né? E essa é a minha reflexão de hoje, um pouquinho de gotas de consciência, e vamos à leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler Josué, capítulo 8. Pegue sua Bíblia, vamos lá? A destruição de Ai. E o Senhor disse a Josué: não temas nem fiques desanimado. Toma contigo todo o povo de guerra e levanta sobre até Ai. Vê que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. E tu verás com Ai e o seu rei, como fizeste com Jericó e o seu rei. Somente o seu despojo e o seu gado tomareis para vós como pilhagem. Prepara uma emboscada para a cidade, por detrás dela. Então Josué se levantou e todo o povo de guerra para subir contra Ai. E Josué preparou 30.000 homens, fortes e valentes, e os enviou à noite. E ele lhes ordenou, dizendo: vede, vós permanecereis deitados à espreita contra a cidade, bem atrás da cidade. Não vades muito longe da cidade, mas estejais todos
preparados. E eu e o povo que está comigo aproximaremos da cidade. E sucederá que quando eles saírem contra nós, como na primeira vez, nós fugiremos da cidade deles, diante deles. Pois eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos atraído para fora da cidade. Pois eles dirão, eles fogem diante de nós, como da primeira vez. Por isso, fugiremos de diante deles. Então, levantar-vos-eis da emboscada, e tomareis a cidade, pois o Senhor vosso Deus entregar-lá nas vossas mãos. E será que, quando vós tiverdes tomado a cidade, vós poreis a cidade em chamas, segundo o mandamento do Senhor fareis. Veja, eu vos ordenei. Portanto, Josué enviou-lhes e eles foram à emboscada e permaneceram entre Betel e Ai, do lado oeste de Ai. Mas naquela noite Josué se alojou no meio do povo, e Josué se levantou de manhã cedo e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo de Ai. E subiram todo o povo, até mesmo o povo de guerra que estava com ele, e aproximaram-se e chegaram diante da cidade, e se posicionaram do lado norte de Ai. Ora, havia um vale entre eles e Ai, e ele tomou cerca de 5.000 homens e os colocou deitados em emboscada entre Betel e Ai, no lado oeste da cidade. E quando eles haviam posicionado o povo, até mesmo todo o exército que estava ao norte da cidade, e os que estavam deitados à espreita ao oeste da cidade, Josué seguiu naquela noite para o meio do vale. E sucedeu que, quando o rei de Ai viu aquilo, eles se apressaram e se levantaram cedo, e os homens da cidade saíram em batalha contra Israel, ele e todo o seu povo, em um tempo determinado diante da planície. Mas ele não sabia que haviam homens deitados em emboscada contra ele, na parte de trás da cidade. E Josué e todo o Israel se fizeram como se estivessem derrotados diante deles, e fugiram pelo caminho no deserto. E todas as pessoas que estavam em Ai foram chamadas em conjunto para persegui-los, e elas perseguiram Josué e foram atraídas para longe da cidade. E não houve homem algum em Ai ou Betel que não tivesse ido atrás de Israel, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. E o Senhor disse a Josué: estende a lança que está na tua mão em direção a Ai, porque eu a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que tinha na sua mão em direção à cidade. E a emboscada levantou-se rapidamente no seu lugar, e logo que ele estendeu a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram, e se apressaram e colocaram a cidade em chamas. E quando os homens de Ai olharam para trás, viram, e eis que a fumaça da cidade subia até o céu, e não tiveram forças para fugir, nem por este, nem por aquele caminho. E o povo que fugiu para o deserto se voltou contra os perseguidores. E quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, então eles retornaram e mataram os homens de Ai. E os outros se lançaram para fora da cidade contra eles. Assim, eles estavam no meio de Israel, alguns neste lado e alguns naquele lado. E eles os feriram, de forma que não deixaram nenhum deles restar ou escapar.
E eles tomaram vivo o rei de Ai e o trouxeram até Josué. E sucedeu que quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo, no deserto no qual eles os perseguiram, e quando todos eles tinham caído ao fio da espada, até que foram consumidos, todos os israelitas retornaram para Ai e a feriram com um fio de espada. E assim foi que todos os que caíram naquele dia, tanto homens quanto mulheres, foram 12.000, todos os homens de Ai. Pois Josué não abaixou a sua mão com a qual ele estendeu a lança, enquanto não destruiu por completo todos os habitantes de Ai. Somente o gado e o despojo daquela cidade Israel tomou para si como pilhagem, segundo a palavra do Senhor ordenou a Josué. E Josué queimou Ai e fez dela um amontoado para sempre, uma desolação até este dia. E ele pendurou o rei de Ai em uma árvore até o entardecer. E tão logo o sol se pôs, Josué ordenou que a sua carcaça fosse descida da árvore e a lançasse na entrada da porta da cidade, e sobre ela erguessem uma grande pilha de pedras, a qual permanece até este dia. A renovação do pacto no monte Ebal. Então Josué edificou um altar para o Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras, sobre as quais homens algum houvesse erguido qualquer ferro. E ofereceram sobre ele ofertas queimadas ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. E escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual ele escreveu na presença dos filhos de Israel. E todo Israel e seus anciãos e oficiais e os seus juízes ficaram de pé deste lado da arca e daquele lado diante dos sacerdotes, os levitas, que seguravam a arca do pacto do Senhor, tanto o estrangeiro como aquele que houvesse nascido no seu meio. Metade deles de frente para o monte Gerizim, e metade deles de frente para o monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado anteriormente que eles abençoassem o povo de Israel. E depois disso, ele leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo o que estava escrito no livro da lei. Não houve uma única palavra dentre todas as que Moisés ordenou, que Josué não lesse diante de toda a congregação de Israel, com as mulheres e os pequenos e os estrangeiros que estavam familiarizados no meio deles. E esse foi o capítulo 8 de Josué. E eu te espero no próximo capítulo. Até mais!